Graça e paz, que a graça do Senhor Jesus seja com a tua vida. Quero trazer a meditação bíblica no Evangelho de Mateus, capítulo 14, de 25 a 31. Diz assim o Evangelho: Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? A meditação que eu quero trazer dentro desse texto é que o texto nos fala que devemos ter fé. Quando Jesus fala com Pedro, no final do último versículo lido, ele diz: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós vimos que estava de noite, os discípulos estavam no mar, em um barco, e Jesus vai caminhando sobre as águas, naquele momento de noite, de escuridão. E para os discípulos que ali estavam naquele barco, foi um momento de temor, de terror. Alguém no meio da noite, no meio do mar, e ainda mais, andando por cima das águas. O medo foi terrível. E eles ficaram, como o texto fala, aterrados, amedrontados, e exclamaram: É um fantasma! Gritando com bastante medo. Jesus, vendo aquela cena e continuando a caminhar sobre o mar, ele disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus aparece naquele momento e Jesus fala para os discípulos ficarem animados. Era noite, havia a turbulência do mar, mas eles precisavam estar animados, porque era Jesus que estava indo em direção a eles. Contudo, nós vemos aí a figura de Pedro, que questiona: se és tu, Senhor, né? Se é o Senhor, então eu quero ir ter contigo, andando sobre as águas, caminhando por sobre as águas. E Jesus disse: Vem. Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção a Jesus. Contudo, Pedro ele olha para o movimento do mar, o vento, as ondas, e olhando para isso, ele começa a afundar e grita por socorro e grita para o Senhor: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus ele estende a mão e toma Pedro, submerge, que estava submergindo, emerge Pedro da água. E o que nós vemos que Jesus nos ajuda a tal ponto de podermos, como diz o cântico, não é? Se o mar não se abrir, eu vou andar por sobre as águas. Mas há momentos que, mesmo andando por sobre as águas, tendo essa fé, olhamos para as ondas, para o vento bravio, e parece que a nossa fé fraqueja, que nós balançamos e começamos a
submergir. Mas até nesse momento, se clamarmos, o Senhor vai nos tomar pela mão e vai nos emergir. Por isso, não duvide. Se o mar não se abrir, o Senhor te fizer andar por sobre as águas, caminhe sem duvidar, para que você não afunde. Mas mesmo se acontecer de você afundar, as lutas, os problemas, as dificuldades do cotidiano vierem sobre você, mesmo assim o Senhor vai tomar-te pela mão. Tenha fé, acredite, porque Ele está conosco. Mesmo no meio do mar, mesmo em meio à escuridão, Ele está conosco. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe este vídeo. Dê o seu like. E fique na paz do Senhor.